E, assim, eu comecei a parar para pensar e falar assim, poxa, e aquela galera que vive na cidade sem o básico? Porque na selva a gente está vendo aqui o que acontece com as pessoas. Elas perdem capacidade física, elas perdem capacidade mental, elas têm tontura, dificuldade, né, de fazer as coisas que elas teriam que fazer para sobreviver. E aí aquilo vem na minha cabeça. E o pessoal que na cidade sofre com fome, com frio, sem saúde, sem segurança, qual que é o nível de estresse que essas pessoas vivem, né? E assim, a gente que tem as coisas, né, que tem condições e tal, que tem dignidade em casa, a gente tem clareza mental para tomar nossas decisões. Mas e essas pessoas que têm tanta carência, que têm tanta dificuldade? Será que elas têm esse tipo de situação? E aí eu fui pesquisar para ver se na literatura tinha alguém que estudava esse tipo de relação, essas relações entre carestia e inteligência, ou carestia e QI, ou carestia e possibilidade de tomada de decisão. E aí eu encontrei literaturas que falavam sobre três sinais diferentes, né, que existe aí uma inter-relação, né, indireta, mas que existe uma inter-relação entre passar necessidades e ter dificuldade para tomar decisões. Eu queria trazer esses sinais para a gente discutir aqui hoje. Vamos lá. O primeiro sinal é em relação a um estresse mental. E aí eu queria fazer o mesmo desafio que o professor que estava fazendo esse estudo propôs para vocês. Esse professor é o Eldar Shafir, tá? Ele é lá da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele propõe um desafio. Você tem que memorizar 7 números, tá? Então, 7 números, a sequência e não pode tomar nota, não pode anotar, viu, Fernandinho e Ale? Os números são 7, 4, 2, 6, 2, 4 e 9. 7, 4, 2, 6, 2, 4 e 9. Beleza? Já esqueci. Esses 7 números você tem que... Pois é, você tem que memorizar eles. E olha só o que ele fala logo depois de dizer isso. Ele diz o seguinte: enquanto você tenta salvar esses números na sua memória, você está gastando o quê? Memória. Você está com a sua mente cheia, né? Então você perde espaço mental para poder realizar outras tarefas. Então, os estudos do professor, eles vão buscando isso. Será que as pessoas que estão com problemas financeiros, elas não estão fazendo como isso? Elas não têm que ficar toda hora relembrando as dificuldades, os números, etc. na cabeça? E isso daí não pode prejudicar, inclusive, o seu desempenho no trabalho? Então, ele começou a estudar isso e percebeu que, realmente, pessoas com problemas financeiros, com dificuldades financeiras, têm uma queda de QI, né, de até 13 pontos no coeficiente de inteligência. Isso significa o equivalente a uma noite totalmente sem sono. Sabe quando você fica uma noite inteira sem dormir, que no outro dia você fica meio zicado, assim, meio ruim, não consegue lembrar das coisas? Então, é como se essas pessoas estivessem constantemente sofrendo de uma noite sem sono, né? Então, o professor vai dizer o seguinte, que viver em situação de pobreza traz um estresse mental muito grande, que é como se você tivesse sempre que estar tendo que memorizar 7 números diferentes enquanto você está realizando outras atividades, igual a gente que está transmitindo aqui essa situação, entendeu? Aí nós passamos para o ponto 2. Olha o ponto 2. As carências na saúde, tá? Crianças que vivem em condições mais vulneráveis, sabidamente, têm pior desempenho na escola. Isso pode ser fruto de inúmeras situações. Mas aí eu pensei em alguns estudos que eu achei interessantes que falam sobre a questão das infecções parasitárias e das doenças de veiculação hídrica. Eu trabalho muito também na área de saneamento, né? E uma das coisas que a gente fala é a carência de esgoto no Brasil. Atualmente a gente tem mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e a gente tem mais de 50% dos esgotos no Brasil não tratados. Isso é um prato cheio para a doença de veiculação hídrica, para por exemplo, diarreias e parasitoses, entendeu? E aí, o que esses estudos falavam era o seguinte, que quando as crianças têm diarreia ou infecções parasitárias, principalmente de forma recorrente até 5 anos de idade, o que acontece é que, assim, o nosso cérebro, na infância, ele consome muita energia, muita energia. Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de doença, você desloca a energia que era para ser para o cérebro ou para o desenvolvimento do cérebro para combater essas doenças. E aí, isso gera uma má formação mental que também, né, ao longo da vida, vai dificultar essas crianças de terem tanto o aprendizado no presente na escola, como o aprendizado ao longo de toda a sua vida adulta. Então, o que acontece? A falta de saneamento, a falta, né, de saúde pública,
ela gera uma perpetuação da pobreza, até porque essas pessoas que precisariam de mais QI para superar uma situação de dificuldade, muitas vezes elas são privadas desse QI exatamente por conta dessa situação de vulnerabilidade, entendeu? Entendemos. E aí, nós temos o terceiro sinal. Desculpa, pode falar, Fernandinho. Não, é que eu tô achando muito interessante essa pesquisa. Beleza. E aí a gente tem um terceiro sinal que eu acho bem legal de comentar, que é a questão da Adina Hazuri. Essa moça estava pesquisando, da Universidade de Miami, ela estava pesquisando sobre o envelhecimento cerebral, né, nas pessoas ao longo de 20 anos. Então ela chegou, né, com o objetivo de estudo que era perceber se a rentabilidade baixa, né, se pessoas com menos renda, elas teriam algum impacto no funcionamento do cérebro ao longo desses 20 anos. E aí os resultados foram de que pessoas em situação de pobreza, ao longo de 2 décadas, elas têm resultados muito piores de deterioração cerebral do que as pessoas que estão em condições melhores, né, em condições decentes, dignas de vida. E aí, como um tira-teima, o pessoal realizou novamente esse estudo, conduzindo com apenas pessoas que já tinham alto nível educacional, né, que tinham cumprido com seus estudos, e ao mesmo tempo que estavam saudáveis no início do estudo. E aí a associação se repetiu, a associação estatística se repetiu na segunda vez que o estudo foi realizado, e essa queda, né, de função cognitiva também ocorreu nas pessoas que estavam em pobreza, mesmo sendo saudáveis e mesmo tendo níveis educacionais mais altos.